corrente total, porque eu entendi que esse resistor está em série, e em série significa que a corrente é a mesma, então a corrente que passa aqui é justamente a corrente total, que depois, né, você vai lembrar, vai ser dividida, né, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, o I1 e o I2 que seja, mas ela passa totalmente por aqui, como se fosse uma água, né, uma bomba d'água empurrando a água e depois a água se divide para as casas. Pegou a ideia? Então, eu preciso, então, descobrir qual deve ser a resistência aqui para que cause esse 2 amperes. Então, eu tenho que saber quem é esse RT. Bem, quando eu olho para o RT, eu tenho que pensar na resistência total. E ontem a gente aprendeu a fazer resistência total. A gente viu que tinha que fazer primeiro essa resistência em paralelo aqui, né? Então, eu vou redesenhar o circuito. E agora eu tenho que resolver essa resistência em paralelo aqui. O problema é que eu não sei quem é esse cara aqui de baixo. Eu estou chamando de RXY. Mas eu sei quem é esse aqui de cima, é o 120. Tudo bem? Alô? Você não está me ouvindo? O computador, ele desligou. Aí eu tô em outro computador. Você tem que me falar quando tu não está me ouvindo. Desculpa. Quando tiver tudo certo, aí me fala. Pode continuar, por favor. Eu estou reescrevendo aqui o circuito para encontrar quem é essa resistência aqui. Ontem a gente viu isso. Então, para fazer a resistência em paralelo, a gente sabe que tem aquelas continhas de fração ou aquela continha de fazer multiplicação e soma. Então vai ficar RXY vezes 120 dividido por RXY mais 120. Eu não sei quem é o RXY, é justamente quem eu estou procurando. Então ele vai ficar como uma variável aí na conta. Porque eu estou procurando a resistência total. Quem que vai ser a resistência total? A união disso com o que surgir disso aqui. Eu vou fazer agora. Como essa resistência ali de 20 está em série, então a hora que eu simplifico e encontro a resistência equivalente do circuito, que eu vou chamar de RE, ou R total, melhor. Essa aqui eu vou chamar de RV, que ela é vermelha. A resistência total vai ser simplesmente o 20, que é esse aqui, somado com esse resistor aqui, que agora está em série. Então, que é o RV, mais o RV. A gente já fez isso na aula passada, né? Você tem uma ligação em paralelo, depois você nota que ela está em série com esse resistor, e para somar em série é só realmente somar mesmo, não tem toda essa frescurada aqui de multiplicar e dividir. Então, o RV, como eu escrevi ali em cima, é RX. Vou colocar o 120 na frente para ficar bonitinho. 120 RXY dividido por RXY mais 120. Muito bem. Vamos lembrar que a gente estava fazendo isso para encontrar, para colocar nessa fórmula aqui e finalmente encontrar o RXY, que é o que o problema está pedindo. Eu estou correndo atrás do que o problema está pedindo. Lembrando que eu estou usando essa fórmula aqui porque eu sei quem é a diferença de potencial total, sei quem é a corrente total, e a resistência total eu vou fazer agora. Deixa eu apagar aqui. E agora tem que resolver essa conta, né? Note que essa conta é uma continha de
isolar a variável, né? Isolar x, que nem a gente fazia na escola. Deixa eu só ver uma coisa que eu tô sentindo um cheiro de queimado. Só um segundo. Bem, não descobri o que era, mas tomara que não seja na minha casa. Daí, Céu. tomara que esteja tudo certo, né? Bem, é o seguinte, Eu tô bem daí, espera. senão a aula vai parar no meio e você pode ligar para o SAMU ou alguma coisa assim. Meu Deus, essa aula tá caótica, viu? É, pois é. Não, mas tudo bem. O importante é que a gente chegou numa coisa aqui que você já fez quando era criança, né? Que é isolar a variável, isolar o x, né? Aqui, a única coisa que a gente precisa é isolar o RXY e pronto, resolvemos o problema. Então, daqui para frente é tudo matematiquinha lá da escolinha. Deixa eu só recapitular a física, que eu falei agora, e vamos resolver essa conta juntos daí. Eu tinha um circuito que eu queria saber qual deve ser a resistência aqui nesse ponto para que a corrente total seja 2 amperes. Era o que o problema me pedia. Na verdade, ele não falava assim, qual é a corrente total, seja 2 amperes. Ele falava para que a corrente que passa nesse resistor aqui seja 2 amperes. Só que olhando para o circuito, a gente entendeu que deveria ser a corrente total. Porque quando está em série, a corrente que passa, né, é sempre a mesma, como a gente aprendeu na aula passada. Então a corrente está saindo da bateria, passando por aqui, total. E só depois ela se divide. Então, beleza, nós queremos que a corrente total seja 2 amperes. Nós já sabemos que a diferença de potencial total é 100 volts. Então eu coloquei na fórmula do Uri, né, da lei de Ohm, e percebi que falta a resistência total. Maravilha, porque é na resistência total que está a variável que o problema pede. RXY é uma resistência que o problema pede. Então eu fui simplificando o circuito para chegar numa expressão que envolve o RXY. Então, eu peguei essa parte, vi que ela estava em paralelo e achei um resistor equivalente. Como é paralelo, a gente usa essa multiplicação dividido pela soma que você fez ontem. E depois, quando surgiu o resistor equivalente dessa parte, eu somo em série com esse aqui, que foi o que eu fiz aqui. Esse resistor vai ser o resistor total, né? A resistência total do circuito. Muito bem. Eu só esqueci de colocar o 20 somando aqui, que bom que eu fiz a revisão toda. Mais 20 aqui, eu tinha esquecido desse 20 somando, né? Eu coloquei só o RV, esqueci do 20. Agora eu não esqueci mais, então vou colocar aqui. Opa, apaguei alguma coisa sem querer aqui. Mais 20, que multiplica o 2 amperes. Pronto. Daí agora tem que resolver essa conta. Só que essa conta aqui, ela não é muito simpática, né? Porque tem o RXY embaixo, RXY em cima da fração. Daí tem que fazer algumas coisas para conseguir simplificar de um jeito tranquilo, assim, para a gente não ter problemas, né? Porque, querendo ou não, é uma continha de ensino fundamental. Isolar x, isolar variável, a gente aprende lá na escola. Então, o que que acontece? Esse 2 que está multiplicando todo mundo pode ir para o outro lado dividindo. Vou fazer bem passo a passo isso aqui. Daí, quando chegar numa determinada parte, eu peço para você terminar. Então, o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E a gente sabe que isso aqui vai dar 50. Então, vou colocar aqui 50 igual a essas coisas do outro lado, que elas já não estão mais multiplicando ninguém, então eu posso tirar do parênteses para ficar mais bonito. Pronto, sem poluição visual agora. Esse 20 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Então eu já vou colocar 30 aqui, entendeu? Não vou nem fazer o passo a passo. Beleza? 20 foi para o outro lado, subtraiu, virou 30. 50 menos 20 é 30. E agora, nem eu nem você gostamos de fração. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte de baixo que está dividindo, tudo isso está dividindo. Vai para o outro lado multiplicando, não é mesmo? Quem está dividindo de um lado vai para o outro lado multiplicando. Mas ele multiplica todo o 30. Porque tem 30 aqui, tudo isso vai multiplicar o 30. E aqui
Vai ficar, então, do jeito que tá mesmo. 120x, 120R, XY. Eu tô procurando o RXY. Bem, agora o que que a gente tem que fazer? Se você não gostou de chamar esse cara de RXY, porque é um nome muito grande, vamos chamar só de Xão, tá bom? Vou escrever aqui RXY igual a X. Só pra deixar mais bonito, não muda nada. Só pra deixar mais bonito, ok? Então agora, você que vai terminar a conta, tá? Eu só vou te dizer o que você tem que fazer: isolar o X. Mas para começar isso, você vai ter que fazer a distributiva aqui, o chuveirinho, né? Depois passar todo mundo que tem X para um lado, quem não tem para o outro. Aquela velha história, né? E depois isolar o X passando quem está multiplicando o X para o outro lado dividindo. Tenho certeza que você já fez isso várias vezes. Você está no segundo ano do ensino médio, né? Isso mesmo. É. Então, boa sorte aí isolando o X. Quando você terminar de isolar o X, você me manda uma foto. Se errar, errou, tá bom? Não tem problema. O importante é você tentar fazer algo. Que eu fiz tudo até agora. Ok. Então vai lá, boa sorte. Ah, eu esqueci de te falar. Diga. Eu tentei fazer alguns exercícios. Ah, isso é ótimo. Depois você me mostra o que você tentou. Ok. Agora eu vou fazer a conta. Boa, isso aí. Pra mim deu 40. 40. Você quer me enviar a conta? Quero sim. Só deixa eu pegar o celular da minha mãe. Peraí, Sem pressa. rapidão.
Voltei. Ihu. E aí, onde está a minha foto? Eita, celular ruim pra tirar foto. Vamos ver quem ganha. Você batendo uma foto ou eu fazendo a conta? 30x 0,36 igual a 120x. Você ganhou. Vamos ver. Peraí. Sim, tá certo. Até aqui igualzinho eu. Daí você. Bem, você fez uma coisa que tá errada, mas ficou certo. Foi aqui, olha só. Você fez 30 menos 120x, mas era 30x, né? Mas tudo bem, que só Ah, é esqueceu do verdade, eu x. esqueci. É Só verdade. esqueceu do x, não tem problema. Se você colocasse um parênteses aqui entre o 30 e o 120, também estaria certo. Menos 90x igual a isso, cortou um zero, dividiu, já era. Só não esquece que você está falando de resistência, então é 40 ohms, ok? É Então tá verdade. bom. Então note que, assim, essa parte foi a parte, vamos dizer assim, na cara do gol, né? Tudo isso aqui que é a parte da física difícil, que tem análise, que tem equações, né? Tem a lógica da física. Essa matéria, ela é vista assim, vamos dizer, no meio para o fim do terceiro ano do ensino médio, normalmente. É que a tua escola é dessas que faz revisão para o vestibular, né? Sim, Então, daí complica as coisas. Daí é muita matéria mesmo para vocês, eu sei como é. O ensino médio já é uma coisa horrível, né? Com 1 milhão de disciplinas diferentes. Daí eles ainda inventam isso de colocar 3 anos em dois, daí já era, né? Sabe que aí fora não tem tanta matéria assim, não. Mas no Brasil mesmo, que inventa tudo que é de pior sempre. Vamos ver aqui. Bem, isso aqui continua sendo circuitos, então eu vou pular, porque a gente já estudou circuitos. Eu acho que você ainda precisa estudar mais. Você me falou então, que fez algumas questões. Qual? eu fiz o. Eu tentei fazer o 3. Você tentou fazer o 3 e não conseguiu. É isso? Eu vou te mandar, aí você vê se tá certo. Tá. Eu fiz em um post-it pra não sujar muita folha, sabe? Que nem você falou ontem. Bem, realmente é ótimo não sujar a folha, mas eu recomendaria que você tivesse um caderno só para fazer as tarefas, entende? A gente às vezes faz as coisas que nem fazia no ensino fundamental, mas no fundamental a gente organiza tudo, a tiazinha lá da escola organiza pra gente. No ensino médio você vai ter que criar seu próprio tipo de estudo, entendeu? Então a minha recomendação para deixar o máximo organizado possível é tu ter um caderno só de tarefas, para que tu possa fazer até melhor que isso. Você vai ter um caderno só para rascunho e outro caderno só para tarefa. E outro caderno para escola, para escrever as coisas da escola, entendeu? 3 cadernos. Daí você vai fazer as contas tudo largado no caderno de rascunho e passa bonitinho, explicadinho pro caderno de tarefa. Entendeu? Porque senão você vai se perder. Por exemplo, você fez uns post-its. Uma hora esses post-its vão voar, vão se desorganizar, tá? Então é necessário ter um lugar só para a tarefa. Para depois, quando você for estudar para a prova, você olhar e pensar assim: poxa, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele jeito, entendeu? Então, muito bem. Aqui no caderno, eu tô deixando só os exercícios mais fáceis. A lista, como já tá aqui, eu tô com muita preguiça de escrever de novo. Saquei. Bem, faça como você achar melhor. Essa é só uma dica de quem já fez umas 2.000 provas na vida, terminou 2 pós-doutorados, mas você que sabe. Um circuito abaixo representa uma instalação elétrica sendo a corrente registrada num perímetro A igual a 100 miliamperes. Então ele mediu aqui a corrente e mediu então 100 miliamperes. E quando a gente olha para isso, né, observando bem a figura, é sempre uma observação, né? Cada figura é diferente uma da outra, né? A figura do problema anterior era completamente diferente. A gente olha que a corrente aqui, que ele está medindo aqui nesse pedaço de fio, é a corrente total, porque é a corrente que sai da bateria. E ele passar nos resistores, que por sinal estão em série, então vai passar a mesma corrente em cada um deles. 100 miliamperes aqui e aqui. A tensão elétrica em volts indicada no voltímetro
Bem, então quando ele está procurando aqui a tensão, ele está procurando a tensão total, que é quanto, né? Que vai ser simplesmente o 2 amperes multiplicado pela resistência total do circuito, que é 120, muito bem observado. Desculpa, 2 amperes, falei besteira. 100 miliamperes, que você converteu bem aqui para 0,1 ampere, perfeito, nota 10, é isso mesmo. Vezes a resistência total, que é 60 mais 60, 120. Pronto, 12 volts. Maravilha, você acertou. Essa questão aqui estava legal, estava fácil para quem entende, né? Que aqui é um medidor de corrente, aqui é um medidor de tensão. Ele queria saber a tensão total, né? Era só jogar na fórmula para quem entendia essas coisas. Muito bem, parabéns. Você conseguiu sozinha. Show, 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 show do milhão. Então agora deixa eu pegar aqui. Se ele passar uma dessa na prova, eu vou conseguir. Sim. Ó, Mas tem umas aqui que talvez nem eu consiga, eu vou te falar. Por exemplo, essa aqui. Pô, que circuito tão feio, né? Como é que a gente resolve um negócio desse? Não é mesmo? esse daí eu Ah, tentei, tu tentou tentei. e não conseguiu? Conseguiu? Como é que foi? Eu acho que tá bem errado, mas pelo menos eu tentei. Se você quiser me mandar o que você fez? Você tá falando do 9, né? Exato. Eu tentei o 5, o 9, o 10, o 11 e só. Dois também. O 5. Pô, você tentou bastante coisa. Bem, qual dessas aqui você quer dar uma revisada agora? Dessas que você acabou de falar. Hum, o 7. O 7? Tá bom. Então você pode ir preparando a foto aí para ver o que você fez enquanto eu leio aqui. Um circuito é formado por 4 resistores. Nossa, então esses resistores. De resistência 1 ohm conectados à bateria de voltagem de 1 volt, como mostrado na figura. Calcule em watts a potência dissipada na forma de calor por esse circuito todo. Muito bem, vamos ver o que você fez aqui. Essa aqui é do 9, né? Ou Sim. é do. Mas você quer revisar o 7, certo? É, porque eu não entendi como é que faz. O 7? Uhum. A Você gente começou e não terminou, é isso. é Ah, tá. Então você não começar fez e nada eu do vi que 7. tinha um delta. Delta? É ali, ó, delta V. Ah, Aí tá. O eu delta não V é vou fazer. porque. É porque. Sabe, a gente chama de diferença de potencial, certo? Esse é o nome, diferença de potencial. Diferença, é uma subtração. E delta na matemática e na física é diferença. Significa diferença, entendeu? Esse delta significa diferença. É a mesma coisa que você falar diferença. Então, ele está falando aqui da diferença de potencial. Então, continua sendo o mesmo V, o mesmo U que você usa lá na lei de Ohm. Você usa o mesmo valor. Não muda nada. Só outra forma de escrever, tá? Ok. Então, a questão é o seguinte: você quer saber a potência. E potência, né, dissipada é a famosa lei de Joule, que é R I quadrado. Bem, na verdade ela tem várias formas, né? Você pode escrever ela como V vezes I. E qual é a outra mesmo? Se eu pensar que o I é R sobre. O I é o que mesmo? É V sobre R? Vai ficar. Todas essas servem, entendeu? Você usa que você achar mais fácil na hora. A questão é que a gente não sabe quem é a resistência total ainda e também não sabe quem é a corrente. A única coisa que a gente sabe é a diferença de potencial, que é o V, ou delta V, como ele chamou. É 1 volt, ok? Então agora a gente precisa achar a corrente ou a resistência total. Só isso. Então você tem que fazer é, a resistência equivalente desse circuito. Olhando para isso aí, você sabe fazer a ligação em série, a ligação em paralelo? Eu sei que está meio estranho o desenho, mas você pode reescrever esse desenho de uma forma mais apropriada para o seu entendimento. Por exemplo, aqui está a bateria, que tem o fio.
Tem dois resistores em cima, esses dois aqui, certo? Tem dois resistores embaixo. Pronto, tá aí o circuito, ok? Então, você pode, por exemplo, fazer a soma em série desses dois, a soma em série desses dois, e vai aos poucos simplificando o circuito até virar um resistor só, a resistência total do circuito. Será que você consegue? O Eu que a vou, gente precisa é da resistência total, diga. eu vou tentar fazer. Tá bom. Então eu já te dei a Vou dica. dar muito. Você faz a ligação em série aqui, para o circuito virar isso aqui, olha só. Um cara aqui, opa, um cara aqui, nossa, tá feio. Um cara aqui, outro cara aqui, tá vendo, ó? Esses caras viraram esses aqui viraram esse. Daí você vai ter uma ligação em paralelo. Daí finalmente, essa ligação em paralelo vira um resistor só. Pelas contas de paralelo que eu já te ensinei. Multiplicar o de cima pelo de baixo, né? Nossa, tô fazendo o desenho igual esses artistas modernos, tá horrível. Muito bem. Então é isso que você vai fazer, beleza? Então vá lá. É só para fazer o desenho, né? Tô Não, fazendo fazer teste. as contas, né? Desenho eu já fiz. Maria. Mas a gente já fez essas contas mil vezes. Você vai ter que pegar esse cara, transformar nesse, ligação em série. Esse aqui, transformar nesse, ligação em série. Cada uma dessas resistências vale um, tá no enunciado. Então, um mais um, dois, um mais um, dois. Até a conta é simples. Depois você vai ter esse cara aqui que tá em paralelo. Vai ter que transformar nesse resistor, vai ter que fazer a conta do paralelo, multiplicar, dividir pela soma. Tudo isso para achar a resistência. Depois que você achar a resistência, pode usar, por exemplo, essa fórmula aqui para achar o que o problema pede. Mas foco na resistência primeiro.
Samuel, Diga. pra mim deu 0,25. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, é isso mesmo, 0,25. Bem, parece ser. Deixa eu fazer aqui. 2 e 2, não, é 1 a resposta. Ah, bem, vamos lá. Esses dois resistores, eu acho que você não pegou a ideia, que a conta deve ser feita aos poucos. Esses dois resistores aqui viraram esse, certo? Então Ok. aqui vai ser 2 mais um é 2. Aqui também, um mais um é 2. Tá em série, é 2. Ok? Você só soma. Porque aqui tá em série. Esses dois aqui de cima estão em série entre si. Então eles viraram esse resistor aqui e é simplesmente somar, vai dar 2. Ok? Ok. Então agora esses dois aqui eles estão em paralelo. Beleza? Eles estão em paralelo. Ok. Então, agora como é que faz a conta do resistor em paralelo? Multiplicação dividido pela soma. Então vai ficar 4 dividido por 4 que dá 1. Então o resistor aqui mede 1. Oxi. Ah, tá. Eu fiz errado. Com certeza. E agora que você achou que ah, a resistência é 1, você vai usar essa fórmula aqui. Então vai ficar simplesmente 1 dividido por 1 dá 1. Resposta é 1. Ok? E por que eu marquei 16? E você errou. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus, calma. Calma. O que foi? Alô, alô. Tá por aí ainda? Alô, alô. Alô? Alô. Como minha mãe tá em horário de trabalho, alguém ligou pra ela. Eu tive que levar o celular pra ela. Ah, tá. É, sim, sim. Desculpa. É, eventualmente Ai, numa corri. próxima aula eu precisaria do seu número e a coisa seria um pouco mais dinâmica. É. Anyway, continuando. Daí pronto, né, cara? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, só um segundinho. Tem muita coisa ainda, né, que a gente não viu aqui, matérias. Vamos ver essa aqui. Você tentou fazer alguma dessa lista aqui? Eu tentei fazer a 10 e a 11. Vamos ver a 10. O esquema mostra um gerador real força eletromotriz E com resistência interna Rzinho e o gráfico mostra a curva característica. Então vemos a tensão caindo. O valor da resistência interna R desse gerador é. ah, muito bem. Olha só. ah, você tentou fazer, né? E vai caindo. E a diferença potencial é zero quando vai pro 2. Eu Muito tentei bem. fazer a 10 e a 11. A 10, ela deu 5 e a 11 deu 20. Tá. Bem, olha só, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Ok, enquanto isso eu vou te mandar a minha conta. Boa ideia. Ótima ideia. Já volto, rapidinho. Oi, tia Marcinha. Eu vou rapidinho só pra tirar uma foto. Eu vou pegar rapidinho só pra tirar a foto de uma foto. Eu vou usar. Tá daí?
Você mandou uma foto, vamos ver aqui. Ah, olha só, né? Como é que você quer ter um desenvolvimento de ideias numa folhinha tão pequenininha? Não tem como, cara. Não foi uma boa ideia sua, apesar de fato diminuir a poluição visual. Essa aqui é a resposta da 10. Bem, eu achei a 11 mais fácil. Então eu vou fazer a 11 primeiro. Não esqueça que o seu áudio tá desligado, tá bom? Oi! Beleza. Ah, deixa eu pegar aqui a 11. Deixa eu fazer a 11 aqui. Depois a gente tem outra aula, né? Então, temos tanta pressa. Eu vou fazer a 11. O gerador real, força eletromotriz 40, resistência interna 5. Eu vou fazer a 11 porque ela é mais fácil, eu achei. Quando a diferença de potencial nesse gerador é de 30 volts, a potência dissipada por sua resistência interna é... Muito bem. Como é que a gente vamos fazer isso? Como é que a gente vamos fazer isso? Nós temos que entender que a diferença de potencial no gerador, ela é dada por uma fórmula bem específica, que é V igual a epsilon menos RI. É tipo a lei de Ohm, né? Só que, só que ela tem esse epsilon a mais aí, né? Então, A fórmula é do gerador mesmo, né? Gerador. exatamente, a fórmula do gerador. Peraí que eu vou anotar. É tipo a lei de Ohm, só que tem esse epsilon. Ok. Tá bom. Daí, com isso em mente, né, nós estamos procurando quem? A potência, novamente a potência, né? Então vamos lembrar que a potência, que é o que nós queremos, ela pode ser dada para a gente por I, ou melhor, uma daquelas fórmulas que eu escrevi na questão anterior, RI quadrado. É isso que o problema pede. O problema pede a potência. E então, nós precisamos encontrar quem é o I, porque o R eu já tenho. Na verdade, eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho o V, tenho o E, tenho o R. Posso até escrever o valor dessas coisas aqui já. O V, que é a diferença de potencial, é 30. O E, que é o epsilon, né, na realidade, que é a força eletromotriz, é 40. E a resistência, o enunciado falou que é 5. Então, agora a gente pode, então, né, minha amiga, encontrar o I, porque é o que falta para encontrar a potência, porque o R nós já temos. Se eu encontrar o I, eu encontro a potência. Então eu posso colocar os valores aqui para te ajudar, né? Mas eu vou colocar nessa fórmula aqui. Vai ficar 30 igual a 40 menos 5 vezes o I. Então agora isola o I nessa conta, ok? E depois joga esse valor que você encontrar e para chegar na resposta. Beleza? Então vai lá.
Alô? Diga. A ligação travou ou você só tá esperando fazer a conta? Tô esperando você fazer a conta. Deu 2. Você tá dizendo que a potência deu 2 ou a corrente deu 2? Corrente? É, o I. O I é corrente, né? Ah, O que é que deu 2? A corrente ou a potência? a corrente. Ok. Daí eu falei pra você que uma vez que você encontrasse o valor, era pra jogar nessa fórmula aqui para encontrar a potência. Ok. Deu 20. Beleza. Então deu 20. Então, Pra você também? sim, a resposta é 20. Então tome cuidado com o fato de que, de novo, eu precisei fazer a interpretação toda. Ah, note que tem algumas formas que você precisa decorar, né? Essa aqui do gerador é uma delas. Beleza? Daí Ó, foi basicamente eu colocar em fiz. duas formas. Diga. Posso explicar como é que eu fiz? Claro. Aqui tá falando que há uma diferença entre 40 volts e 30 volts. Aí eu fiz menos, eu subtraí eles. Aí eu fiz aquela conta de ohm, que deu 2 ampere. Aí depois eu fiz a potência, que é o P igual a I vezes U. Exatamente. Tudo certo, tudo certo. Então vamos para a 10 que você supostamente fez. Opa, que é a 9. Deixa eu ver sua foto. Tá aqui. Deixa eu pegar anunciado primeiro. O esquema mostra um gerador real de força eletromotriz E com resistência externa R e o gráfico mostra a curva característica deste gerador. Daí, como você pode ver, é uma curva que é a diferença de potencial por corrente. Daí, eu tô olhando a tua conta aqui da 10 e tu fez umas coisas meio estranhas aqui. Você achou resistência? Eu ia pedir de fato a resistência, mas você colocou aqui. Colocou 10 dividido por 2, mas não tá acontecendo isso, né? Quando a diferença de potencial é 10, a resistência é zero, certo? Certo. Olha só, a diferença de potencial é a bolinha grandona. Quem que é resistência? Zero. E quando a corrente é 2, quem que é a diferença de potencial? É zero também. Então não é porque tem o número 10 e o número 2 aqui que você vai jogar eles na conta, né? Do jeito que você fez. Nada a ver. Tem que interpretar o gráfico, beleza? Então, tá errado. Beleza. Se a gente for usar a mesma fórmula de antes, né? V é igual a epsilon menos RI.
Daí eu acho que você consegue terminar essa conta sozinha, beleza? Você pode tentar fazer isso aí, ah, nesse meio tempo que nós temos até a próxima aula, tá bom? Tente terminar essa conta sozinha, já que você deu uma pensadinha. E depois a gente volta com mais dúvidas, beleza? Beleza. Então tá bom, nós temos aula de novo, sua mãe falou às 13, né? Isso. Isso. Então às 13. Beleza? Beleza. Então tá bom, a gente se fala logo mais. Tchau, tchau, valeu! Tchau.